Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal 16 Bits. Eu sou o Luiz Gustavo e no dia de hoje vamos trabalhar no assunto, não será Mandalorian, tampouco me gostaria, pero não será. Nosso assunto de hoje será Docker, tá legal? Então o que nós queremos fazer com esse assunto? Docker é uma das opções para fazer da sua aplicação seja containerizada, não sei se esse é o termo correto, mas ele te ajuda nesse sentido. Então o que nós vamos fazer? Vamos repassar o que é Docker, também vamos criar um Dockerfile para o nosso projeto Hello World e também um Hello World em Docker, só para ver como funciona. E desde aí, com o nosso Dockerfile, nós vamos adicioná-lo nos 3 projetos que temos, que é o projeto base, o projeto Spring e o projeto Quarkus. Tudo bem? Com isso, nós vamos entender que nossa aplicação, ela tanto pode ser executada com Java-jar, como vimos no vídeo aqui anteriormente, ou também executar como um container. E que vantagem nós temos quando utilizamos um container? A vantagem é que não existe mais a desculpa de na minha máquina funciona, em tal lugar funciona. Docker abstrai tudo isso para você e te dá um ambiente para que seja de maneira uniforme a execução. E além disso, também futuramente podemos levar isso a Kubernetes. Lembrando que Kubernetes é depreciado Docker. Por enquanto se pode utilizar sem problema nenhum, mas futuramente não será mais permitido o uso de Docker dentro de Kubernetes. Mas agora o nosso foco é Docker e não é Kubernetes. Então quando chegar no momento de Kubernetes, falaremos de Kubernetes. Mas agora, Docker. Tudo bem? Relembrando, passos que vamos fazer hoje. Aprender o que é Docker, executar, criar um Dockerfile com Hello World, criar um Dockerfile para o nosso projeto base e também, acho que isso já está bom, vamos fazer step by step, para o vídeo também não ficar muito longo e para a gente poder aproveitar melhor o tempo, tá legal? Então minha mensagem é essa, Docker está sendo muito utilizado e também é uma tecnologia que é muito pedida em entrevistas, em mercado de trabalho com microservice, microserviço é em espanhol, microservice. Em português acho que falar microservice também, não estou lembrando agora, mas tudo bem. Falamos como microservice. E então é importante saber como funciona, como se executa e também para que nossa máquina não esteja todo momento com software instalado, porque nosso ambiente de desenvolvimento é um ambiente, como eu disse anteriormente, efêmero. Pode apagar, pode desligar hoje, reiniciar e assim por diante. Então, com Docker, a gente pode fazer um deploy remoto e trabalhar de diversas maneiras. Então é isso. Agora, vamos para a parte que é legal, que é a parte de codificação, de overview do que é Docker e um pouco da estrutura de como vai toda essa plataforma. Let's go! Olá amigos, voltando então à parte, ou melhor, começando na parte de código. Como eu disse anteriormente, Docker. O que é Docker? Então Docker na verdade, você pode ir pelo site ou seguir por essa explicação que eu vou dar também por aqui pelo vídeo. Então Docker, ele trabalha da seguinte maneira. Deixa eu mostrar um exemplo que é melhor para se ver, que é o Docker Engine. Então Docker, ele é uma plataforma para você colocar o seu código baseado em Linux. Então se a gente for no começo do Docker, ver o histórico de Docker surgiu justamente dos Linux Container. E desde aí Docker foi ganhando espaço e hoje, como eu disse também no vídeo, é muito requisitado em entrevistas,
para construção de microserviço e assim por diante. Então, nada mais é do que você fazer isso, por exemplo, com Docker. Você ter a sua linguagem de programação, seja ela Java, C Sharp, PHP, ter o seu banco de dados, seja ele MongoDB, Oracle, SQL Server, MySQL ou qualquer outro tipo de banco de dados, e colocar esse banco de dados para executar dentro de um processo. Então esse banco de dados será um processo de uma máquina e que vai refletir como se fosse um servidor. Então, ao invés de termos antigamente, ou ainda temos, na verdade, melhor dizendo, on-premise, que nós temos uma máquina dedicada, uma máquina com servidor, o Docker Container ele será um processo executando em uma máquina. Então, para começar, nós precisamos ter uma máquina e dessa máquina ter Docker e esse Docker ser executado, ou seja, esse container ser executado como um processo dentro dessa máquina. E o processo como que é? Aqui temos o client, onde se constrói um Docker build. Depois do Docker build, que é construído a imagem, você pode fazer um pull da imagem e depois fazer um run, que é rodar. Esses passos nós vamos fazer juntos em breve. E aqui nós vamos ver como funciona cada coisa. Então, basicamente, eu vou deixar esse link também do Docker Overview no vídeo. Para você quiser dar uma olhada, entrar mais a fundo, você venha por aqui. Então, agora, passado esse overview, vamos então criar o nosso primeiro Hello World usando o Docker. Geralmente, usando o Apple, ou no caso do Mac, nós temos o nosso ícone do Docker aqui em cima. Tá legal? Aqui nós não temos. Então, o que você pode fazer? Eu vou abrir o terminal agora. Então, vamos fazer o Ctrl. Eu vou abrir o terminal agora com Command Space e vou digitar aqui terminal. Mesmo com Docker não inicializado, deixa eu fazer um clear aqui. Mesmo com Docker não inicializado, eu posso vir aqui e fazer Docker version, que ele vai me trazer a versão do Docker que está na minha máquina. Isso daí para você também ver se sua máquina possui ou não Docker. Dado isso, o que a gente pode fazer? Então eu vou vir aqui, digitar Docker, apertar Enter e o Docker já vai ser iniciado. Caso você não tenha Docker, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no próprio site do Docker, clicar no Download and Install e escolher a sua versão, caso seja Apple, Windows ou Linux. E aqui, vamos ver como está a inicialização, já está iniciando. Docker também, ele possui a parte de habilitar Kubernetes, que nós não vamos fazer aqui. Tudo bem se nós viemos aqui em Preferences, se não me engano. Bem, e como eu estou em tela maximizada, ele não vai mostrar, mas não tem problema. Então depois eu mostro. Tudo bem, então o Docker já vai inicializar. Se demora um pouco para inicializar. Eu pensei que fosse mais rápido, mas demora um pouquinho. Tudo bem, então o Docker já está aqui, já está rodando. E agora nós vamos fazer o nosso primeiro Hello. Vamos com Docker Version. Ele vai trazer mais informação, mas não tem problema, a gente não precisa disso de momento. E agora, vamos ver que página nós estamos, numa pasta temporária. Nessa pasta temporária, nós temos um arquivo chamado Dockerfile. Esse arquivo que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos aqui no arquivo, vamos fazer um code para abrir o Visual Code com... Bem, eu deveria abrir o arquivo também. Bem, não tem problema, nós podemos abrir esse arquivo aqui, vamos maximizar a tela. Vamos fazer uma coisa, vai, Open. E o que mais nós temos aqui? Gang of 4 não quero. Aqui, Dockerfile. Tudo bem? Então aqui temos um Dockerfile que ele vai criar de uma imagem Ubuntu. Se fosse uma imagem de outro sistema operacional Linux, também poderia ser, não tem problema nenhum. E aqui eu vou imprimir uma mensagem, ou seja, vou imprimir parabéns, vamos colocar aqui uma mensagem, primeiro
Dockerfile. Mas uma coisa que precisa ficar em mente é que esse arquivo ele não se executa por si solo. Nós temos que fazer o quê? Fazer um build, fazer um build, na verdade, e depois fazer um run. Tudo bem? Então aqui nós já temos um Dockerfile que vai imprimir uma mensagem apenas, vai obter essa mensagem desse repositório de artefato. Caso não precisasse de uma imagem, a gente poderia vir aqui, fazer um duplicate de tab, duplicate tab, e aqui podemos procurar, ou vir aqui direto, ruby.docker.com, que aqui é onde as imagens elas ficam armazenadas. Se nós quisermos uma imagem Linux, muito simples, digitar Linux, e aí você pode fazer o filtro que seja necessário, ou seja, usar Ubuntu, Alpine, Debian e assim por diante. Nesse caso, eu estou usando uma imagem que está no repositório do JFrog, chamada Ubuntu. Então nós vamos fazer agora o quê? Vamos vir aqui, fazer um docker build -tag, vamos usar um tag para essa imagem, falar meu primeiro docker slash, vamos fazer o seguinte, vamos colocar docker hello world, a versão 2.0.0.1, e aí apertar um ponto ao final, um espaço e ponto. E aí ele vai construir uma imagem do que está dentro do Dockerfile. Tudo bem? Aqui ele vai carregar o arquivo, fez a carga do arquivo, vai carregar os dados aqui do Ubuntu, ou seja, vai fazendo um pull da imagem, e aí constrói a imagem chamada Hello World. Se com o comando docker image ls, temos a imagem aqui, chamada docker hello world 001. Tudo bem, vamos fazer uma coisa, vamos limpar aqui e vamos fazer o mesmo comando outra vez. Então temos a imagem aqui, é a penúltima imagem, e para executar fazemos assim, docker run e o image id, que é esse. E aí ele faz uma mensagem chamada parabéns, meu primeiro Dockerfile. E se você me pergunta, eu poderia alterar esse nome ou essa mensagem? Claro, sem problema algum. O que você precisa fazer nesse caso é, vou colocar assim, a minha segunda execução do Dockerfile. Tudo bem? Então eu faço isso, executo outra vez, o nome aparece. Por quê? Uma vez que a imagem é gerada, ela tem uma tag e ela vai ficar dessa maneira. Caso você queira um novo conteúdo ou uma nova mensagem, um novo artefato, você precisa gerar novamente. Então, o que a gente pode fazer? Pode usar o mesmo comando para gerar a imagem. Então, ele vai gerar a imagem novamente. Terminou em 3.4 segundos. E vamos ver se a imagem continua com o mesmo ID. Image ls. Aqui era 306. Então trocou. Se a gente reparar aqui, ó, uma era 363, que gerou agora, e a anterior era 8CE. Tudo bem? Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos limpar a tela de novo, ver as imagens que temos e executar. Docker run e essa daqui. E vamos aqui. E aí temos a outra mensagem. Parabéns, minha segunda execução do Dockerfile. Essa é mais ou menos como funciona o Docker. E o seu primeiro Dockerfile, ou podemos usar isso como um Hello World. Futuramente eu vou trazer também a parte de teste, chamada teste container. E aí nós podemos escrever código Java que faz um run de um container, dado um nome, ou seja, dado um nome e um tag,
E dado esse nome tag, ele consegue executar e fazer os testes, mas isso vai ser para o futuro, tudo bem? Então esse é o nosso primeiro Hello World, e agora vamos limpar a tela e vamos fazer um Dockerfile para o nosso Hello World do projeto base. Estamos com o diretório temp, vamos sair desse diretório, vamos para o 16 bits base. Então vamos para esse diretório. Como já temos o Visual Code funcionando, ele está aqui, mas não mostra o diretório que nós queremos. Mas tudo bem, vamos aqui no 16 bits, diretório base e Dockerfile. Aqui nós temos um Dockerfile um pouco diferente. Por que ele é um pouco diferente do anterior? Vamos obter o anterior aqui, ou se eu consigo fazer aqui, não dá. Então o anterior a gente tinha só um from e tinha um command. Neste caso nós temos um from, que ele vai usar uma imagem OpenJDK na versão 11 e vai copiar da pasta target o nosso artefato chamado jar com dependências e vai renomeá-lo para appjar. Tudo bem? Uma vez renomeado para appjar, ele vai executar um comando Java. Na versão do OpenJDK a gente usa Java, vai falar assim para o Docker, quando você executar este container, você vai fazer o seguinte, vai executar Java -jar e aplicação. E esse command, por exemplo, com 2 parâmetros, nos permite passar aqueles 2 parâmetros esperados pela aplicação. Ou seja, aqui no projeto base, nós temos main java com Costa Luiz base hello world. Então aqui, não faça isso, Visual Code. Então aqui no nosso programa, nós estamos esperando agora foi muito minimizado, ou seja, sendo minimalista. Aqui no nosso programa Hello World, ele está esperando 2 parâmetros, ou seja, o parâmetro na posição 0 e o parâmetro na posição 1. Então, por isso, nós também... Será que eu fechei sem querer? No momento que eu vou abrir aqui, eu fechei sem querer, eu posso abrir também. Git aqui. Então, por isso que nós temos aqui um entry point para ele executar o nosso jar e depois um command, um cmd, para ele falar, olha, executa esses 2 argumentos. Tudo bem? Então, basicamente, isso vai ser muito semelhante para qualquer tipo de projeto jar, projeto Spring ou projeto Quarkus. Tá legal? Então, essa é o nosso, vamos dizer assim, livro de receitas. E agora vamos gerar uma imagem com esse nome. Então vamos lá, aqui é a imagem que eu tinha falado. E caso você tenha dúvida em qual utilizar, você pode digitar aqui no Docker Hub, se eu quero ver o Java. E ele dá várias opções, container, tipo de sistema e assim por diante. Também tem um exemplo para você utilizar e fazer o seu sandbox. Então vamos aqui. Então aqui nós temos o nosso, vamos ver no diretório que nós estamos, o base. Então agora vamos fazer um docker build -t, que é uma tag. Vamos falar docker, vamos falar hello world, hello world.base. A versão vai ser 0.0.1 e ponto. Então isso é o padrão para gerar uma imagem Docker. E aqui vamos construir essa imagem. Demorou 0.4 segundos, ou seja, é muito rápido construir uma imagem. Vamos fazer um clear e ver a imagem se ela está construída. Então ela está aqui. O nome dela é 6A. Então vamos fazer o seguinte, fazer um docker run dessa imagem. E vamos passar 2 parâmetros, ou seja, vamos passar log e vamos passar aqui Yoda. Vamos passar Yoda. E aí vai executar nosso programa, como eu disse anteriormente, e vai obter esses parâmetros que eu passei também por aqui. Caso eu coloque um parâmetro que não seja, por exemplo, login, que não é,
e coloco outro nome, por exemplo, Luiz, vai me dar uma exceção. Por quê? Login not available, use system or login instead. E como eu disse anteriormente, caso seja feita alguma alteração no Java ou que você queira fazer alguma alteração no Dockerfile, é necessário construir novamente a imagem. E aí, quando você constrói a imagem, você sobrescreve a imagem anterior, ou caso você queira trabalhar com versões ou com versionado, para cada vez que você gera uma imagem, você pode trocar a sua tag para a tag versão 2, 3, que seria esse build, e assim por diante. Aqui seria o seu número de build. Então essa é a ideia inicial. Se porventura, por exemplo, a gente quisesse trocar alguma mensagem por aqui, ia falhar algum teste, né? Ia. Então vamos trocar a mensagem do illegal argument exception, not available. Então vamos colocar um please use system or login instead. Tudo bem? Então agora nós vamos ter um por favor aqui. Salvamos, voltamos para o diretório que estamos. Então vamos fazer o mvn clean package, que aí ele vai criar novamente o jar, que estamos querendo usar o jar para o nosso Docker. Então vamos lá, vai executar aqui a parte de testes e voilá, temos um jar gerado em 13 segundos. Então vamos fazer outra coisa, vamos vir aqui. Como eu não quero destruir a versão anterior, vou falar que essa aqui é minha versão 0.02. E ele vai criar e cria meu jar. Então vamos fazer um docker image ls para listar as imagens e fazer um docker run da versão 02. Onde está a versão 02? Aqui em cima. Foi criada 5 segundos atrás. Então a gente vem aqui e vamos falar que eu quero login, que não existe, então ele tem que dar uma mensagem agora com please, e vamos passar aqui John. Então agora nós temos uma mensagem que tem um please, tudo bem? Então bom, vamos executar o antigo também, que aí podemos ver as duas mensagens e ver que na verdade não tem algo estático, está sendo coisa dinâmica. Então vamos fazer login aqui John. Vamos ver. E aqui tem, tudo bem? Então aqui temos login not available. E aqui temos ponto, please, vírgula, use system or login instead. Então isso que eu queria mostrar para vocês. Então nossa aplicação agora, nosso projeto base, ele já está dockerizado. Então caso você queira executar isso num jar, no Docker, você já pode. E caso também fosse necessário para algum motivo submeter esse jar, esse Docker, essa imagem para um repositório de artefatos, também poderíamos fazer. Por exemplo, vou fazer um clear. Para isso a gente poderia fazer o seguinte comando, image ls, saber que imagem que nós queremos enviar e fazer um docker push. Eu não vou colocar os comandos aqui, porque eu não vou enviar a mensagem agora, mas seria mais ou menos isso, com docker push, aí ele vai falar que requer um argumento. Por quê? O argumento que ele espera seria mais ou menos esse daqui. Vamos ver se eu me lembro. Luiz Costa test.jfrog.io barra. Bem, deixa eu olhar aqui nesse... esse aqui, vamos fazer um push, já que estamos aqui, vamos fazer um push. Start não, kickstart local barra, nesse caso seria docker hello world base, a versão 0.0.2. Fiz errado aqui. Um momento eu fiz errado porque esqueci do ponto. Pronto. Agora sim, fiz certo. Então vamos ver a imagem. Seria docker
image ls. Ficou um pouco ruim para ver, então vou diminuir aqui. E vamos ver, diminuindo a gente consegue ver melhor. Então aqui nós temos uma imagem que ela foi gerada agora, que é essa imagem nova. E nesse caso, faremos um docker push disto aqui. Ctrl C, Ctrl V e falar que a tag é essa tag chamada 02 e fazer um push. Nesse caso, nós estamos fazendo o que agora? Essa imagem criada, estamos enviando ela para um repositório de artefatos, que esse repositório de artefatos falarei em breve usando o JFrog. De momento não tem problema, de momento eu só queria mostrar o processo, e o processo então, desde criar um Dockerfile e depois submeter a um repositório, indo um pouco mais além, como bônus. E que vantagem tem de ter um artefato no repositório? A vantagem é agora que esse artefato está visível. Sendo ele visível, eu poderia executá-lo de qualquer máquina, ou seja, se uma pessoa está num lugar do país ou está em outro, ela pode executar. Nesse caso, eu vou fazer uma coisa, vamos ver se eu fazendo push, vou fazer o que? Eu vou no Katacoda e vou executar o nosso programa base dentro do Katacoda. Legal? Então vamos para o Katacoda. Então no Katacoda, por exemplo, nós temos o uso do Docker como ferramenta. Então a gente pode vir aqui no segundo cenário e fazer um deploy do nosso primeiro container. Mas a gente vai fazer um deploy do nosso container criado e publicado em um repositório específico, Docker. A gente vem aqui Docker version só para ver se existe, ou apenas com Docker, já saber se existe. Então já temos o Docker. Então agora o que tem que fazer? Fazer um Docker pull da imagem gerada. A imagem gerada, ela está aqui. Então a gente vem Docker pull. Isso não é isso que eu quero. Eu quero isso daqui, meu jovem. Eu quero isso daqui. Vai ser um copy. E vamos vir aqui, falar que nós queremos a versão 0.0.2. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o pull da imagem lá do meu repositório, que eu acabei de fazer aqui um push para o repositório remoto, e aqui desde o Katacoda eu posso testá-lo, ou seja, eu posso disponibilizar minha aplicação, caso eu tenha um portfólio, caso eu queira mostrar para alguém, essa aplicação para pessoas externas ou para validar alguma coisa que seja fora da minha máquina. Então, agora temos um Docker Image LS. Aqui é um pouco ruim para ver, não? Vamos minimizar aqui. Ok, vamos aqui fazer outro Image LS. E aqui temos a imagem. Tá legal? Então, vamos fazer um clear. Ver as imagens novamente e vamos executar. Um Docker run. Image ID essa daqui. E aqui nós fazemos o que? Passamos o login, que não existe, lembre bem. E vamos passar o nome Dart. O que ele vai falar? Not available, please use system or log. Então agora vamos usar com log e ver o que ele nos fala. Se eu não me engano, Darth Vader se escreve assim. Vader, não? Darth Vader. E aqui está. Hello, Darth Vader. Olha, são 11 da noite no UTC, que é onde roda essa máquina. Então é isso. Então agora você já sabe. Vamos fazer o sistema só para ver que não está nada. Vamos pôr aqui Lando. E vai dar uma mensagem para o Lando. Então, essa é o que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, no que nós vimos hoje, só para recapitular aqui, vamos fazer um clear. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos Dockerfile, Hello World, adicionar o Dockerfile para o projeto base, e também fizemos um build e um push, e depois usamos Katacoda para testar, to test
image. Então assim, muita coisa, muito conteúdo, mas é assim, começando pequeno, treinando, fazendo com frequência, entendendo o conceito, vamos prosseguindo e a tendência é sempre de melhora. Tá legal? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar também. Um abraço, até o próximo vídeo.